Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Lei 38. Se você evidenciar que é contrário às tendências da época, ostentando suas ideias pouco convencionais e modos não ortodoxos, as pessoas vão pensar que você apenas está querendo chamar atenção e se julga superior. Encontrarão uma forma de punir você por fazê-los sentir inferiores. Por isso, é muito mais seguro juntar-se às pessoas e desenvolver um toque comum. Compartilhe a sua originalidade com os amigos tolerantes, aqueles que certamente apreciarão a sua singularidade. A lei observada. Por volta do ano 478 a.C., a cidade de Esparta enviou uma expedição à Pérsia, liderada pelo jovem nobre espartano Pausânias. As cidades-estados gregas tinham recentemente repelido uma poderosa invasão da Pérsia, e agora Pausânias, junto com navios aliados de Atenas, tinha ordens de punir os invasores e reconquistar as ilhas e cidades costeiras que os persas estavam ocupando. Tanto os atenienses quanto os espartanos tinham um grande respeito por Pausânias. Ele havia se mostrado um guerreiro corajoso, com um certo gosto pelo dramático. Com incrível rapidez, Pausânias e suas tropas tomaram Chipre. Em seguida se dirigiram para a região no continente da Ásia Menor conhecida como Helesponto e capturaram Bizâncio, hoje Istambul. Dono agora de parte do Império Persa, Pausânias começou a dar sinais de um comportamento mais exagerado do que a sua pomposidade normal. Ele aparecia em público com os cabelos cheios de brilhantina, vestindo flutuantes mantos persas e acompanhado por guarda-costas egípcios. Dava banquetes luxuosos nos quais ficava sentado à maneira dos persas e exigia ser servido com todas as honras de um convidado. Deixou de ver os velhos amigos, passou a se comunicar com o rei dos persas, Xerxes, e em tudo afetava o estilo e as maneiras de um ditador persa. Nitidamente o poder e o sucesso tinham-lhe subido à cabeça. No início, seus exércitos atenienses e espartanos acharam que fosse um capricho passageiro, porque ele sempre fora um tanto extravagante mesmo. Mas quando ele exibiu o seu desprezo pelo estilo de vida simples dos gregos e insultou o soldado grego comum, começaram a achar que ele estava exagerando. Embora não houvesse nenhuma evidência concreta, corriam boatos de que ele tinha se passado para o outro lado e sonhava se tornar uma espécie de Xerxes grego. Para sufocar um possível motim, os espartanos tiraram Pausânias do comando e o chamaram de volta para casa. Pausânias, entretanto, continuou a se vestir no estilo persa, mesmo em Esparta. Meses depois, ele contratou um trireme e retornou ao Helesponto, dizendo aos seus compatriotas que ia continuar lutando contra os persas. Na verdade, seus planos eram outros. Ele queria governar toda a Grécia, com a ajuda do próprio Xerxes. Os espartanos o declararam inimigo público e enviaram um navio para capturá-lo. Pausânias se rendeu, certo de que se livraria das acusações de traição. Durante o julgamento, revelou-se que, no período em que atuara como comandante, ele havia ofendido várias vezes seus companheiros gregos, erigindo monumentos, por exemplo, em seu nome em vez de fazê-lo em nome das cidades cujas tropas tinham lutado ao seu lado, como era o costume. Mas Pausânias estava certo. Apesar das evidências de seus numerosos contatos com o inimigo, os espartanos se recusaram a prender um homem de origem tão nobre e o deixaram seguir. Considerando-se agora intocável, Pausânias contratou um mensageiro para levar uma carta para Xerxes, mas o mensageiro a entregou às autoridades espartanas. Esses homens queriam saber mais e mandaram o mensageiro combinar um encontro com Pausânias num templo onde poderiam ficar escutando escondidos atrás de um biombo. O que Pausânias disse os deixou chocados. Jamais tinham ouvido tanto desprezo pelos seus hábitos expresso com tamanha arrogância por um compatriota, e arranjaram para que ele fosse preso imediatamente. Voltando para casa, Pausânias soube do que tinha acontecido. Foi correndo se esconder em outro templo, mas as autoridades o seguiram até lá e cercaram o lugar com sentinelas. Pausânias não quis se entregar. Sem querer retirá-lo à força do templo sagrado, as autoridades o mantiveram preso lá dentro até morrer de fome. À primeira vista, pode parecer que Pausânias tenha simplesmente se apaixonado por outra cultura, um fenômeno velho como a história. Não se sentindo à vontade com o ascetismo espartano, ele ficou fascinado com o gosto dos persas pelo luxo e pelo prazer sensual.
Ele usava os mantos e os perfumes persas, sentindo-se livre da disciplina e da simplicidade dos gregos. É isso que parece quando as pessoas adotam uma cultura diferente daquela em que foram criadas. Mas quase sempre está em jogo também outra coisa. Quem ostenta o seu fascínio por uma cultura diferente está expressando desdém e desprezo pela sua. Está usando o exterior exótico para se distinguir das pessoas comuns que vivem sem questionar as leis e os costumes locais e expressar o seu sentimento de superioridade. A necessidade de mostrar a sua diferença de forma tão dramática quase sempre desperta a antipatia das pessoas cujas crenças desafia, indireta e sutilmente talvez, mas não obstante de forma ofensiva. Como escreveu Tucídides a respeito de Pausânias, ao desprezar as leis e imitar os modos estrangeiros, ele se tornou amplamente suspeito de não estar disposto a se conformar com padrões normais. As culturas têm normas que refletem séculos de crenças e ideais em comum. Não espere zombar de tudo isso impunemente. Muitos de nós, como Pausânias, se sentem atraídos pelo que é exótico, estrangeiro. Portanto, meça e modere este desejo. Alardear o seu prazer com modos de pensar e agir alienígenas revelará um motivo diferente, mostrar-se superior aos seus companheiros. Pessoas sábias e inteligentes aprendem cedo que podem exibir comportamentos e ideias convencionais sem ter de acreditar neles. O poder que essas pessoas obtêm, misturando-se aos outros, é o de ficar à vontade para pensar o que elas quiserem e dizer o que pensam a quem elas querem dizer, sem sofrer isolamento ou ostracismo. Porque apesar de terem os seus próprios valores, os divide com as pessoas do seu círculo menor, quando estão na companhia delas. Depois de estabelecidas numa posição de poder, elas podem tentar convencer um círculo mais amplo de que suas ideias estão certas, trabalhando também indiretamente, usando como estratégia a ironia e a insinuação. Não cometa a tolice de imaginar que na época em que você está vivendo, não existem mais as velhas ortodoxias. A ciência não ultrapassou a política e o protocolo. Quem desrespeita a ortodoxia da sua comunidade fica isolado, sem patrocínio e sem cooperação. A conformidade externa praticada lhe dá liberdade para trabalhar à vontade, sem ter de mudar as suas ideias. Desta forma, você se esquiva de situações perigosas em diferentes ambientes, dançando um pouco conforme as ortodoxias e provando ser mais poderoso do que as forças convencionais. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal.